eu estou aqui com um convidado muito especial, Dr. Talvanes Parísio, ginecologista, e vai falar sobre endometriose. Bom dia, doutor Talvanes. Bom dia. Privilégio, que prazer ter o senhor aqui conosco. A honra é minha, saudade de estar aqui. E um tema muito real, e nós temos aí um grande número de mulheres que assistem o programa sobre endometriose. Acho que poderia começar falando o que é, né, doutor Talvanes? A endometriose, definição é uma coisa muito simples. O revestimento interno do útero, ou seja, a sua pele interna, a mucosa interna do útero, se chama endométrio. Certo. Ela responde aos estímulos hormonais do ovário, crescendo e se preparando para acomodar uma gravidez. Quando a fecundação não acontece e não existe a gravidez, há uma descamação e o endométrio, então, ele é como se sofresse um esfolamento, ele sangra e... Que seria a menstruação. A menstruação desceria, trajeto natural, descer pela vagina, exteriorizar-se e ser eliminado. Em algumas mulheres, por causa de menstruações muito intensas, né, esse é um dos mecanismos, tem outros mecanismos também, acredita-se que a menstruação ela faça um trajeto reverso. Ao invés de descer e sair pela vagina, ela volta pela trompa e cai dentro do abdômen. A presença do endométrio, dessa mucosa de revestimento interno do útero, fora do útero, em outros órgãos e tecidos, se chama endometriose. Então, a endometriose é um implante de endométrio em tecidos fora do útero. Uau! E o que pode causar isso? Se isso é hereditário ou o que explicaria? Não existe um viés hereditário que se conheça, não. Certo. Mas acredita-se que a menstruação retrógrada, na vida embrionária, a diferenciação, no momento da diferenciação de células, as células pluripotenciais, ali, células tronco, desviarem-se do seu destino, que seria o útero, e implantarem-se e desenvolverem-se outros tecidos. Certo. A teoria cirúrgica, ou seja, que no momento de uma cesariana, no momento de uma cirurgia sobre o útero, que houvesse o deslocamento de placas do endométrio e implantação em outros tecidos, e algumas outras teorias menos aceitas. Essas são as três mais aceitas atualmente. E eu ia perguntar para o senhor, existe uma faixa etária onde isso acomete mais mulheres? Isso acomete mais mulheres casadas, solteiras? Não, ela é uma doença da idade reprodutiva, né? Iniciou a menstruação até a menopausa, qualquer mulher pode eventualmente desenvolver a endometriose. Então, tipo, eu já ouvi falar que normalmente acomete mais aos 30 anos, então isso é mito. Pode ser ou não? Pode acontecer que exista uma incidência maior aos 30 anos pelo momento de... Período, né? Período, assim, de menstruações já durante um tempo, né, razoável e tudo mais. Né? E quais seriam as consequências da endometriose? A pior consequência, das piores consequências, vamos dizer assim, da endometriose, seria, primeiro, a dor. A endometriose está muito associada à dor. Dor intensa. A mulher... Aquela dor abdominal. Dor abdominal e pélvica, principalmente, né? Então, o que acontece? Quando há o sangramento, né, a descamação do endométrio dentro do útero, vai haver uma descamação aonde ele estiver. Então, se ele está aderido ao intestino, se ele está aderido à bexiga, se ele está aderido ao peritônio, que é a capa de revestimento de todo o abdômen, ele vai sangrar ali também. E dentro da cavidade abdominal não há fluxo de sangue. O sangue circula dentro dos canais, que são veias e artérias. A cavidade abdominal é extremamente intolerante com outras substâncias. Ela, por exemplo, não tolera sangue. E isso vai reverter numa inflamação crônica, né? E vai causar muita dor por irritação desse peritônio. E reage violentamente contra a presença de sangue aí, né? Então, isso vai trazer muita dor. Dependendo do grau de endometriose, porque a endometriose ela pode ser mínima, nem inclusive influenciar a vida. Existem níveis de graus, no caso? Sim, ela pode ser mínima, não atrapalha a vida da pessoa, ela pode ser moderada, a pessoa sente dor, mas consegue se haver bem com alguns tipos de tratamentos paliativos. E a endometriose extrema, que é aquela que causa aderências, que causa dores muito intensas, que é incapacitante, né? E a outra consequência poderia ser a infertilidade e, em alguns casos mais raros, até o câncer. Mas a dor e a infertilidade são os efeitos mais dramáticos da endometriose. E como que, por exemplo, a mulher poderia diferenciar a dor da cólica? Porque existem muitas mulheres que têm muita cólica, muita dor.
aquele período, né, na TPM, Sim, enfim, sim. esse período. Da dor da endometriose. Pois é, isso dificulta inclusive o diagnóstico e o tratamento. Né? Existem pesquisas nos Estados Unidos, por exemplo, falando que uma mulher pode passar, a média, passar por 7 profissionais diferentes, né? A média de 7 anos para ela obter um diagnóstico correto de endometriose. Então, é muito difícil, a linha é muito tênue para compreender, isso aqui é somente uma dismenorreia, uma cólica menstrual, ou isso aqui é uma endometriose. Né? É bem difícil esse diagnóstico, e esse diagnóstico diferencial. Agora, a endometriose tende a ser uma dor pós-menstrual, durante e pós a menstruação, apesar de que existem sim casos em que, né, ela pode acometer antes. E a cólica, né, menstrual, ela pode acontecer já um pouco antes da menstruação, né, as contrações uterinas começam a acontecer e normalmente ela é limitada à menstruação. A cólica menstrual não continuaria após a menstruação. O clássico é isso. E a endometriose pode continuar após a menstruação até que o sangue que está ali dentro da cavidade seja absorvido, né, essa reação inflamatória se acalme e aí a pessoa supere esse momento. Às vezes tem alguém assistindo, será que eu tenho endometriose? Qual que seria aquele tratamento, aquele acompanhamento preventivo para poder observar se você tem ou não, doutor Talvani? Olha, se sente dor no período menstrual, deve procurar um profissional, né, e deve ser feito um protocolo de propedêutico, exames, né, para que esse diagnóstico seja realizado. Né? Principalmente isso, né? De quanto em quanto tempo? A periodicidade do exame de rotina deve ser anual. Né? Nesse exame ela deve falar sobre o seu ciclo menstrual e todas essas questões. Né? E o profissional também deve abordar, toda consulta ginecológica, o profissional deve abordar, né, sobre o ciclo menstrual, como é que está, periodicidade, permanência dele, duração e se ele traz algum tipo de limitação ou não. Eu queria perguntar para o senhor, a gente está com uma telespectadora que ligou, Débora do Rio Grande do Sul, e ela queria saber o que é a videolaparoscopia. Videolaparoscopia é um exame e pode também ser uma cirurgia, aonde o médico vai introduzir uma cânula pode ser através do umbigo, né? Ou na parte lateral do abdômen. Essa cânula vai estar ligada a uma câmera, a câmera está ligada a um monitor de vídeo e através dessa cânula a gente vai então gerar imagens para esse monitor de vídeo e o profissional tem a condição de ver, né, imagem real, assim como as câmeras estão nos filmando aqui, do interior do abdômen nesse monitor de vídeo. Ela é menos invasiva do que uma cirurgia tradicional, onde é necessário. Isso é só um exame ou é já uma das formas de tratamento? É um exame, né? Ela pode ser diagnóstica, mas ela também pode ser videolaparoscopia cirúrgica e pode então tratar várias doenças, inclusive a endometriose, diagnosticar e tratar a endometriose dependendo do grau. No caso da laparoscopia, a Débora do Rio Grande do Sul, ela preocupou porque a filha dela vai fazer. Existe algum risco esse tipo de exame? Olha, não existe exame nem procedimento, né, cirúrgico sem risco. Mas hoje em dia, com a evolução da anestesia, dos procedimentos anestésicos, dos procedimentos cirúrgicos, dos protocolos de segurança, não é uma cirurgia de alto risco, é uma cirurgia de baixo a médio risco, seria. Certo. Quais seriam, assim, os tipos de tratamento? Existe mais de um tipo de tratamento, doutor Talvani? Olha, as propostas de tratamento são muitas. A cura não existe. Não existe cura, então? Não existe. A partir do momento que a mulher tem endometriose, ela sempre terá? Não se conhece hoje um tratamento que leve à cura plena, né? É muito raro se ouvir falar de cura, porque é difícil a abordagem da doença. Ela pode estar em locais muito profundos, na pelve, ela pode estar intimamente relacionada em sua posição a estruturas importantíssimas que onde é difícil você manipular, retirar essa lesão totalmente. E uma célulazinha dessa que restar ali, ela pode desenvolver de novo todo o processo da endometriose. Então é difícil, mas os tratamentos passam pelo uso de hormônios anticoncepcionais ou não, que suprimam a menstruação, ou seja, parar com a menstruação,
né? Não há sangramento intrauterino, sangramento extrauterino não acontece, então diminuem esses sintomas. Porque a pessoa que tem endometriose, todas as vezes que ela menstrua, acontece esse retorno? Exatamente. Ah, por isso da medicação não menstruar mais. Não menstruar, o tecido que está implantado em outro lugar, fora do útero, ele também não reage ao hormônio, ele também não sangra, então diminuem os sintomas e a propagação da doença. Então, suprimir a menstruação, o DIU medicamentoso, que também suprime a menstruação e atua dentro do endométrio. O outro tratamento é o tratamento cirúrgico, que é remover o máximo de lesões possíveis, né, na pelve, no abdômen, tirar as lesões, cauterizar essas lesões, né? Então, a remoção cirúrgica é outro tratamento também que é aceito. Para supressão da menstruação, existem diversos níveis, o análogo de GnRH, o próprio anticoncepcional, os hormônios em geral, são utilizados para isso, para suprimir a menstruação, e o DIU medicamentoso. E a endometriose, ela pode provocar alteração no ciclo menstrual? Não detectou, você está lá, ou é só a dor mesmo? O que pode alterar? Tá, é muito mais o inverso, né? Mas, do ponto de vista, assim, global da mulher, né, isso vai interferir no humor, vai interferir na produtividade dela, vai interferir na vida sexual, vai interferir na fertilidade dela. Ou seja, acaba que, por um mecanismo reverso, né, essas coisas todas estando abaladas, ela pode ter, sim, aí um distúrbio hormonal. Isso pode ocorrer, sim. Não diretamente, mas indiretamente, né? Eu esqueci de falar sobre o implante também. Implantes de progesterona podem também tratar a endometriose. Venoso? São implantes subcutâneos. Entendi. E no caso de uma pessoa fez, por exemplo, uma laparoscopia bem-sucedida, pode haver a reincidência da endometriose? É muito comum, pode haver sim, né? Pode haver reincidência da endometriose porque, como falei, às vezes uma célulazinha ali, imperceptível ao exame, né, ela permanece e a partir dela há uma proliferação de células e aí vai acontecer de novo a instalação da endometriose. E como, às vezes, tem alguém assistindo e fala, a minha família, minha filha tem, como lidar com essa pessoa? Isso traz também alterações, até no próprio humor, como que o pessoal chega no consultório e vai compartilhar com o senhor? Ela pode ser uma doença extremamente limitante porque a pessoa está constantemente em sofrimento, né? Então é necessário muita compreensão, muita paciência, é necessário que as pessoas que estão ao redor saibam lidar, às vezes, com essa afetação, esse mau humor, né? Esse sofrimento dessa pessoa. É preciso paciência, compreensão, é preciso um diálogo, né? Um acolhimento para que simplesmente não se coloque um rótulo na pessoa, você é mal-humorado, você, né, vive na TPM. É muito comum as pessoas colocarem rótulos e se afastarem ou tratarem com certa agressividade. É necessário muito carinho para essas pessoas, porque é uma situação angustiante. Até o senhor comentou, o senhor falou que normalmente acontece após a menstruação, mas a minha pergunta é, quem tem essa doença, ele tem essa alteração, essas dores, essas consequências dessa doença constantemente, o mês inteiro, ou seria um período igual nós temos a TPM? Enfim. Pois bem, imagine o seguinte, quer dizer, a pessoa já tem a noção prévia de que a cada ciclo menstrual, a cada sangramento começa tudo de novo. Era só por antecedência? A pessoa já está ali pensando, né, o que vai acontecer no meu próximo ciclo menstrual. Então, quer dizer, existe isso é muito aflitivo, a pessoa permanece ali imaginando o seu sofrimento, né, quase constantemente, dependendo do grau de sofrimento, isso é fato. A gente está com uma telespectadora, Carla, do Rio Grande do Sul. Bom dia, Carla. Bom dia. Seja bem-vinda, querida. Obrigada. Você quer fazer uma pergunta para o Dr. Talvani? Isso, é que eu fiquei na dúvida referente ao exame que ele falou anteriormente. Se assim, é só com esse exame que é diagnosticado a endometriose? Olha, você pode ter a suspeita clínica, né? Você pode trabalhar com as suspeitas clínicas, mas o diagnóstico definitivo é através desse exame. Você colhe material nas lesões
e aí envia para o anatopatológico. O anatopatológico vai lá e faz a análise desse tecido e confirma que esse tecido é derivado de endométrio. Então, o diagnóstico definitivo, correto e firme da endometriose é através desse exame. Tá, e a segunda pergunta, se eu posso fazer? Pode, aproveita. Tá, é assim, ó, aí eu faço 2 vezes o exame ou na primeira vez que eu fizer o exame o doutor já pode fazer a cirurgia? Olha, pode sim, né? Isso vai depender da visão dele, da experiência dele, a maneira que ele gosta de abordar, a maneira como ele tem sucesso, né, na abordagem dessa doença. Existem diversos protocolos, né? Tem gente que inicia um tratamento clínico e depois opera e depois continua com o tratamento clínico. Tem gente que opera, coloca o tratamento clínico e depois revê para ver se sobrou alguma lesão. Outros tratam para diminuir as lesões e depois operar. Então, quer dizer, aí vai depender do pensamento de cada profissional. Os tratamentos todos estão corretos desde que o profissional esteja habilitado, habituado e confortável com o tipo de protocolo que ele assume. Todos esses são corretos, mas vai depender então da experiência desse profissional. Tá bom, então, obrigada. Pois não, Querida, Carla. muito obrigada. Deus abençoe. Amém. Hoje o pessoal do Rio Grande do Sul está participando, É tá verdade, vendo, doutor Tavantes? segunda vez já. E a endometriose, a gente tem ouvido falar mais hoje, mas é algo que acomete mais as pessoas há muito tempo ou o senhor tem visto um crescimento na endometriose? Eu enxergo o crescimento de 2 maneiras. Primeiro, há um crescimento da população, então as doenças realmente vão estar mais presentes, tanto mais população existe. E há um crescimento também na própria ciência, onde as pessoas vão ter acesso aos diagnósticos. Antigamente, por exemplo, os recursos de diagnóstico eram muito poucos. Então tinha muita gente sofrendo e que não se tinha ideia do que era o sofrimento dessa pessoa. Hoje em dia acontece o sofrimento e nós temos mais recursos para chegar a uma conclusão a respeito, né, desses diagnósticos. Então, tanto mais a ciência vai progredindo, tanto mais os métodos de diagnóstico vão progredindo, vão acontecendo novos, né, avanços na tecnologia, no exame de imagem e tudo mais, e nos exames também um pouco menos invasivos, mas muito elucidativos, e eles vão propiciando uma certeza maior de diagnóstico, né? Mas isso pelo mecanismo de ação, é uma coisa que nos acompanha desde o início da raça humana na condição atual de vida aqui nesse planeta, né? Houve uma condição anterior que não era assim, né? E a minha pergunta, existem outras doenças ginecológicas que também podem levar à infertilidade? Sim, a infertilidade, ela pode acontecer pela endometriose, principalmente porque o que acontece? Essa reação inflamatória e o sangue ali na cavidade vai propiciar que aconteçam aderências. O que é aderência? Uma estrutura cola na outra, gruda na outra. Então, as trompas elas precisam de mobilidade e elas precisam de ter as suas entradas abertas. Se algo obstrui a trompa, isso causa infertilidade. Então, as aderências causam infertilidade, principalmente endometriose, reação inflamatória e essa aderência. Agora, outras causam infertilidade, doenças sexualmente transmissíveis, principalmente gonorreia e a clamídia. Explica mesmo. Então, gonorreia e clamídia, o que acontece? A pessoa é contaminada por via vaginal, essa bactéria sobe, passa pelo canal do útero, infecciona o útero, infecciona as trompas e deturpa a qualidade e a permeabilidade das trompas. Isso pode causar, e é uma grande causa de infertilidade. A infertilidade pode ser também por malformações, a infertilidade pode ser por tumores, miomas, alguns pólipos muito volumosos, alguns miomas, dependendo da localização do mioma, seja ele intrauterino ou extrauterino, dependendo da localização, ele pode comprimir a trompa, ele pode obstruir a trompa, isso pode causar infertilidade. O alcoolismo e o tabagismo também afetam muito a qualidade da oxigenação dos tecidos reprodutivos. E esses tecidos dependem muito de oxigênio, então isso pode também afetar a fertilidade. A fertilidade pode ser afetada também por doenças congênitas e distúrbios hormonais, né? Distúrbios da hipófise podem trazer infertilidade, os distúrbios hormonais em geral podem trazer infertilidade.
termos gerais, seriam essas as causas mais comuns. Entendi. A tuberculose também é outra causa, inclusive a tuberculose é interessante. Nas pessoas, doença inflamatória pélvica, em pessoa que nunca teve atividade sexual, tem que se pensar em tuberculose. A tuberculose pode afetar esses tecidos. Existe a tuberculose genital, que pode causar infertilidade também. Doutor Talvanes, quero agradecer demais. É sempre uma aula Eu com que o senhor. agradeço. Aprendemos muito, muito. Obrigado. Deixo o convite para o senhor voltar mais vezes. Tá bom.